Olá, nesse momento estou aqui ao vivo e a cores, para falar um pouco sobre Jesus. Jesus de Nazaré, onde ele passava, ele transformava as vidas das pessoas. Se tinha um velório, ele acabava com o choro das carpideiras, das lamentadoras profissionais, porque ele ressuscitava os mortos. Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Ele ressuscitou Lázaro, irmão de Marta e Maria. Jesus sempre fez milagres. Eu creio nos milagres de Jesus que realmente aconteceram, embora os modernistas tentem explicar os milagres de Jesus de forma racional, tirando todo o sobrenaturalismo. Nós cremos que Deus ainda hoje pode fazer milagres, usando pessoas, como ele usou Jesus de Nazaré com poder, o qual andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim, o mesmo Jesus, pois Hebreus fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. O mesmo Jesus que palmilhou as estradas poeirentas da Galileia, aquele mesmo Jesus está entronizado no céu e ele intercede por nós junto ao Pai e está pronto para ouvir as nossas orações e nos conceder livramentos. Muitas vezes você sofre tantos livramentos, passa por tantos livramentos e não entende realmente o que aconteceu. Mas com certeza o Senhor Deus estava de olho em você e não deixou os seus pés vacilarem. Jesus Cristo certa vez estava passando por Jericó e ele encontrou um homem pequeno, de pequena estatura, chamado Zaqueu. Esse homem tinha um grande desejo de saber quem era Jesus e ele tinha uma ansiedade muito grande para conhecer Jesus e ele era de pequena estatura, então ele subiu num sicômoro, uma espécie de figueira brava, para poder ver a hora que Jesus ia passar. Jesus, quando viu Zaqueu, foi lá e falou para ele: desce, Zaqueu, depressa dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu irei jantar com você e sua vida será transformada. E a vida de Zaqueu foi transformada. A sua vida pode ser também transformada por Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando perguntaram para Jesus qual que era a sua missão principal, ele respondeu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O ser humano se perdeu, ele está longe do lar. O ser humano se encontra numa situação em que ele precisa de Deus. Embora o ser humano seja orgulhoso o suficiente para dizer que não precisa de Deus, ele está numa situação desesperadora e ele precisa de uma ajuda, de um refúgio que vem do alto. Eu lia quando eu era pequeno um folhetinho que meu pai tinha, uma espécie de livretinho, o refúgio do alto. Tinha um pastor pegando uma ovelha, salvando uma ovelha que estava prestes a cair no precipício. Então, o nosso refúgio vem do alto, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele mesmo que transformou a vida de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era considerado traidor pelos seus. Mas Jesus transformou a vida dele e ele resolveu ressarcir todo o dano que ele havia causado contra o seu próximo. Ele teve a sua vida transformada. E muitos outros tiveram a vida transformada. Outro que foi transformado por Jesus foi Mateus, que era chamado também de Levi. Ele era um publicano. Ele cobrava impostos para Roma, ele era um cobrador de impostos que trabalhava para Roma, odiado pelos judeus. Mas um dia Jesus passou pela coletoria e viu Levi sentado, Levi Mateus, e falou para ele: vem e segue-me. E ele deixou a mesa e os cambistas e seguiu Jesus. E com o tempo ele teve tanta intimidade com Jesus que chegou um dia que ele resolveu escrever um evangelho, as boas novas sobre Jesus Cristo. E ele escreveu para os judeus.
os seus conterrâneos, os seus contemporâneos. Ele escreveu para os judeus aquilo que nós conhecemos como o Evangelho segundo Mateus. Ele mostra que Jesus é o Messias. Para aqueles judeus que o desprezavam, que o consideravam um traidor, ele mostra que Jesus era o Messias esperado por Israel, que Jesus é o rei vindouro, e que o Messias que Israel sempre sonhou tinha vindo com Jesus, e agora ele estava colocando no couro, no pergaminho, estava colocando ali com sua própria pena esse Evangelium, essa boa nova sobre Jesus, o Messias. Então, Mateus foi transformado e se tornou um evangelista, não só oralmente, mas até hoje, quando abrimos o Novo Testamento, encontramos o Evangelho segundo Mateus, que foi escrito pelo publicano que foi salvo por Jesus. Então, o mais importante para o ser humano é a salvação da sua alma. E o único Salvador por excelência é Jesus Cristo. Ele pode salvar a sua alma, a sua família, a sua vida e todos os seus. Pois em Atos capítulo 16, versículo 31 está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Foi o que Paulo e Silas falaram para o carcereiro de Filipos, que estava a ponto de tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo estava na cidade de Filipos, estava evangelizando, juntamente com o seu companheiro Silas. E eles começaram a pregar o evangelho naquela cidade. E tinha uma moça possuída por um espírito de adivinhação, que todas as vezes que eles passavam pela cidade, aquela moça começava a falar: esses homens que estão vos pregando o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Mas aquela moça não estava inspirada pelo Espírito Santo, era um espírito maligno. Chegou um dia em que Paulo não suportou mais aquela injúria daquele espírito maligno e expulsou o espírito de adivinhação daquela moça. E aquela moça dava grande lucro para os seus senhores. Ela dava grande lucro com aquele espírito de adivinhação que ela tinha. E quando os seus senhores viram que a moça foi liberta e que tinham perdido o lucro, eles mandaram prender Paulo e Silas na prisão. Eles foram presos, colocados no tronco, ficaram numa posição incômoda ali, foram chicoteados e ficaram numa posição incômoda. Só que era cerca de meia-noite, enquanto os presos estavam escutando, Paulo e Silas louvavam a Deus. De repente, o amém do céu foi tão estrondoroso que veio na forma de um terremoto que abriu todas as celas dos prisioneiros, inclusive a de Paulo e Silas. E o carcereiro, temeroso, porque ele era responsável por aqueles homens, ele temeroso de lhe sobrevir uma grande... Ele era responsável, então poderia lhe vir até a pena de morte, porque ele deixou aqueles homens escaparem, se bem que ele não tinha deixado aqueles homens escaparem. O que aconteceu foi o livramento divino. E ele ia se matar. A única coisa que ele achou viável naquele momento seria tirar a sua própria vida. E ele, quando ele foi se matar, Paulo falou: não faça isso, estamos todos aqui. E daí ele falou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então Jesus é o Salvador por excelência. Só Ele pode salvar as pessoas, libertar, mudar vida, transformar e etc. e tal. E é isso que eu tenho a dizer nesse momento ao vivo para você. Que o Senhor Jesus é o Salvador por excelência, e que a principal finalidade da sua missão foi buscar e salvar o que se havia perdido. Pois uma pessoa que não está perdida não necessita de salvação. Só necessita de salvação quem está perdido. E a humanidade toda se perdeu em Adão. E todos os seres humanos precisam de Jesus para entrar no lar da glória. Para entrar nos portões dourados do céu, a pessoa precisa ter Jesus. Jesus é o guia definitivo. É Ele que abre esse caminho, sendo Ele próprio o caminho, a verdade e a vida. Aceite neste momento essa palavra, essa pequena palavra que eu falei, de uma forma simples, uma palavra de uma pessoa comum como você, mas que está falando de Deus. Amém? Deus te abençoe.